Bom dia, meu nome é Álvaro Gregório, bom dia a todos que estão aqui presentes no auditório da Secretaria da Fazenda e aqueles que nos assistem pela internet. Hoje é dia 26 de maio de 2017 e nós temos o Inova Day voltado para dados abertos, para a Lei de Acesso à Informação, nesse 5º ano. Essa terceira edição de 2017 do evento Inova Day, ele é realizado pelo Comitê Gestor, do qual fazem parte a Unidade de Inovação, a IGOVSP, a Escola Fazendária, a FASESP, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores, a EFAP, a Escola Paulista de Contas Públicas, a Fundação Vanzolini, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, a Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo, a EMASP, e o Programa de Gestão e Inovação InovaJusP, da Justiça Federal em São Paulo. Esse encontro acontece no auditório da Cefaz e tem a transmissão Vanzolini ao vivo pelo site inovaday.com.br. Como sempre nós fazemos, gostaria de chamar para dar as boas-vindas para todos que estão aqui, que nos assistem pela internet, do dono da casa, que é o diretor da Escola Fazendária, o Rodrigo Bezerra. Por favor, sigam ao palco. E vocês podem aplaudir o Rodrigo aqui. Bom dia a todos. Deixa eu ajeitar isso aqui, que o Álvaro é um pouco mais baixo que eu, né? Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao auditório da Secretaria. Mais um evento do Inova Day para a gente discutir inovações em governo. E hoje, particularmente, um tema que interessa muito a nós da Escola Fazendária, porque a gente é muito conhecido por que a gente faz muita capacitação dentro de governo. Só que uma outra área tão importante como dentro da Escola Fazendária é a educação fiscal, que a gente faz conscientização com os cidadãos acerca de 2 grandes temas da Secretaria da Fazenda. Primeiro, a parte da entrada do recurso, então a gente fala sobre a tributação, sobre a importância socioeconômica desses tributos e o combate à sonegação fiscal. E, na outra vertente, na parte da saída do recurso, a gente faz bastante eventos tratando sobre a importância de controle de gasto público, controle social, transparência, lei de acesso à informação. Então, a gente fica muito feliz em trazer um Inova Day hoje aqui na escola, que vai tratar sobre essas questões de transparência. E mais uma vez, eu sempre falo no começo de cada Inova Day, nós temos interesse em fazer novas parcerias seja no que tange a parte de capacitação, seja no que tange a parte de educação fiscal. E quem tiver interesse, é só entrar em contato conosco que a gente tenta costurar essas parcerias, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e que tenham um excelente evento hoje. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Para quem nos acompanha online e pode participar ativamente deste evento, enviando as suas perguntas ou comentários pelo chat no YouTube ou pelo Twitter com a hashtag InovaDay. O Comitê Inova Day é responsável por este evento mensal e um outro evento anual, que é realizado aqui em São Paulo, mas tem a abrangência mundial, que é o Global GovJam. Em 2017, foi a terceira edição que nós fizemos do Global GovJam. A gente sempre tem feito com parceria com o Telos. E nos dias 16, 17 e 18 deste mês de maio, nós realizamos uma parceria ainda maior, que agora a nossa parceria do Inova Day também envolve a Prefeitura de São Paulo, e nós utilizamos o Laboratório de Mobilidade, o Mobilab, que fica aqui na rua Boa Vista. É um laboratório exemplar, ele tem vários casos disso, e pôde abrigar o evento GovJam. Nesses 3 dias, 20 servidores e 20 não servidores seguiram um desafio de, em 48 horas, montarem soluções criativas, co-criadas, em São Paulo e em outras 25 cidades no mundo, a partir da interpretação de um problema global. É uma experiência, uma experiência assim, para quem participa, para quem já participou, está aqui, sabe o quanto é legal participar do GovJam.
porque a cocriação de serviço, aquilo que se faz nesses 3 dias é muito marcante como metodologia de trabalho, como forma de conversar servidores e cidadãos e assim por diante. Então, é uma experiência muito boa. Se você quiser saber mais como é que foram os outros, e em breve a Fundação Amazonina também, a EFAP concedeu que a Fundação Amazonina fizesse o registro de imagens desse GovGen, que também estará no site. Então, o site é govgensp.org.br. É um evento anual, um evento global, e nós estamos estudando em fazer alguns, pelo menos 1 ou 2 locais, né, o Local GovGen, ainda este ano. Então, vamos ver aí para frente. Uma outra notícia que condiz com o tema de hoje é que o Diário Oficial publicou uma matéria do Estado de São Paulo que ocupa, pelo 3º ano consecutivo, o 1º lugar no ranking Escala Brasil Transparente, da Controladoria Geral da União, a CGU. Foram 76 mil pedidos de acesso a informações nesses 5 anos de vigência da lei. Então, parabéns ao pessoal do Portal Transparência. A Helena está aqui também, que colabora muito com as informações e dados abertos. E também tem a ver com o nosso tema de hoje, que fala sobre a Lei de Acesso à Informação e os cases a serem apresentados. Nesse primeiro bloco, isso pode ser transparência de dados na abertura, de dados abertos na Prefeitura de São Paulo, dados abertos em engajamento da sociedade, o app cívico, tecnologias para impacto positivo, e o Datapedia, transparência de dados amigáveis. Marcos, é Datapedia ou Datapédia? Fica a gosto do freguês. É app cívico ou app cívico? Está vendo? O latim está bacana. Bom, após os intervalos, os participantes vão estar aqui num segundo bloco para um debate aberto, com a participação de quem está online e participação da plateia presente, para fazer as perguntas e questionamentos sobre aquilo que for apresentado. Antes de apresentar os nossos convidados, eu queria agradecer a participação de outras escolas de governo que nos retransmitem em seus locais. Em algumas escolas, o InovaDay passa a ser uma disciplina, então agradecemos por ter esse nível de discussão após cada evento. Também há algumas dinâmicas de discussão sobre o que foi colocado aqui. Então, agradeço a recém-chegada CIOeste, o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana, que está conosco desde este mês, a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói, a Escola de Gestão Penitenciária e Formação para Ressocialização do Estado do Ceará, a Universidade Federal da Fronteira do Sul de Santa Catarina, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública daquele Estado, na pessoa do Coronel Luiz Haroldo, um grande abraço, a UTIC, a Unidade de Tecnologia de Informação e Comunicação do Palácio do Governo, na pessoa do Maurício de Moraes, que também fez o GovGen com a gente e está reunindo o pessoal lá no IgovLab. Então, um grande abraço aí, Maurício. Para o evento de hoje, em que nós comemoramos 5 anos da LAI, aliás, foi uma observação que, na reunião de pauta, a Lui, que é do TCE, fez para a gente. Falou, olha, em maio vai ter 5 anos da Lei de Acesso à Informação, será que a gente vai fazer alguma coisa e tal? Uma das coisas é a gente fazer um balanço, uma reflexão e tudo mais. E outra coisa é ver alguns produtos que podem sair de lá e ser dentro do tom deste próprio evento, ser alguma coisa inspiradora, né? Então, nós vamos abrir essa abordagem de reflexão sobre o acesso à informação e a formação acessível. Eu estava discutindo aqui, estava batendo um papo com os nossos palestrantes antes. A gente decidiu colocar esse tema de, olha, o acesso à informação não significa informação acessível, não bem no sentido da acessibilidade voltada para pessoas com deficiência, com portadores de deficiência, e também isso, mas principalmente a acessibilidade do entendimento da informação. Né? A informação, às vezes, pode estar lá, mas ela está numa linguagem tão codificada, num governês tão castiço, que ela fica ininteligível. Ela não possibilita a quem acessa aquela informação acessar algum conhecimento
ou formar um pensamento crítico sobre isso, né? Então, nós temos aqui essa abordagem, essa reflexão que eu gostaria que todos tivessem. Eu vou fazer, então, uma breve leitura do nosso primeiro convidado, que é o Thomas Anderson, que é doutorando e mestre em Administração Pública e Governo. Atualmente, ele é coordenador de promoção da integridade na Controladoria Geral do município. Vamos assistir à palestra do Thomas sobre transparências e dados abertos na Prefeitura de São Paulo. Thomas, seja bem-vindo. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a quem está aqui hoje presente, quem está nos vendo também pela internet. A proposta que eu trago aqui hoje, neste breve tempo e dividindo a mesa com a Fernanda, é falar um pouco da estrutura de transparência e dados abertos no município de São Paulo. Sabemos, a gente já falou isso, que São Paulo é um município atípico dentro da realidade brasileira, né? Então, assim, a realidade que nós vamos falar aqui, ela diz muito a respeito dos grandes municípios, municípios de médio porte, acima de 500 mil habitantes, e as dificuldades dos outros municípios são outras, né? Em São Paulo, nós temos as nossas próprias, e o tamanho também ele representa uma nova dificuldade, mas o panorama é super interessante para a gente ter aí uma comparabilidade com outras realidades também. Em relação aos 5 anos da LAI, que o Álvaro estava comentando aqui anteriormente, eu trouxe algumas conquistas, algumas questões que nós já podemos sentir em todos os governos, principalmente aqui na realidade dos executivos, né? A lei ela foi muito bem apropriada por aqueles grupos que a gente chama de formadores de opinião, né? Ela está engatinhando ainda, mas esses grupos eles hoje reconhecem a lei, se utilizam delas e fazem pressão contínua a todos os governos para que as informações públicas, né, sejam disponibilizadas de acordo com os princípios e as diretrizes da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei Federal 2527 de 2011. Então, nesses 5 anos de lei, de implementação mesmo, o que nós vemos é que não dá mais para não responder um pedido de acesso à informação. Não dá mais para as gestões públicas acharem que os dados não são públicos. Não dá mais para não se disponibilizar ativamente e de antemão todas as questões relacionadas às políticas públicas, aos atos de governo, e não só as orçamentárias, também os programas de governo, as políticas sociais, aquilo que é desenvolvido, é necessário estar disponibilizado online, porque isso, inclusive, facilita muito o processo depois do que a gente vai falar como transparência passiva. Outra questão é que nós vemos que os órgãos de controles externos, e isso eu estou falando como uma controladoria, um órgão de controle interno de um executivo, eles também se apropriaram dessa lei, e é comum as ações de averiguação de omissão de cumprimento na lei, né? Então, o que se percebe é os dados não disponibilizados, as respostas não dadas via ESIC, via sistemas de informação ao cidadão, as respostas não dadas na transparência passiva, hoje, elas provavelmente virão a ser cobradas por um órgão de controle, né, em relação ao município de São Paulo, Tribunal de Contas do município, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. É comum a nós recebermos essas averiguações. Então, os gestores eles estão
tendo que lidar depois com um processo jurídico para responder uma possível omissão de uma informação não dada via transparência passiva. E aí uma outra questão também que a gente pode colocar aí como as boas vantagens em relação à Lei de Acesso à Informação é que cada vez é mais frequente municípios com boas práticas. Isso é nítido quando você acompanha a evolução do ranking nacional feito pela Controladoria Geral da União. Você vê cada vez mais municípios chegando ali naquilo que a gente considera bons índices. Assim. São Paulo, especificamente, tem nota 10 nas últimas 3 avaliações, mas os outros municípios cada vez mais estão próximos dos bons índices. E, então, você vê que a lei está sendo apropriada, sim, é uma lei que está engatinhando, mas ela já está quase aí caminhando por si só. Claro que, de vez em quando, precisa de alguém para poder corrigir algo. E aí nós vemos aí as questões que a gente ainda vê como grandes desafios em relação à Lei de Acesso à Informação. A primeira delas é uma resistência, uma certa resistência de alguns agentes públicos que ainda estão numa cultura que não é a cultura da transparência, que não é a cultura da disponibilização dos dados. Dentro da realidade que nós encontramos, às vezes é muito difícil, por exemplo, convencer uma área técnica que tem uns dados há muito tempo e lida com eles, a fazer disponibilização. Alguns gestores que ainda não lidam diretamente com a lei ou não conhecem a lei da forma como se está, que enfrentam determinadas resistências em relação à disponibilização de algum dado, porque acredita-se que talvez aquele dado vai se expor. E aí vem a questão que eu trago o seguinte: há baixos incentivos para o cumprimento da lei, tanto pela sociedade, quanto pelos meios de comunicação, quanto pelos órgãos diversos em relação à questão. Por que eu estou dizendo isso? Uma resposta a um pedido de acesso à informação, ele causa duas consequências. Uma manchete de uma resposta não positiva, de não atendimento àquela resposta, ou uma manchete negativa sobre determinada política pública. Você nunca vê prefeitura estabelece ótimos índices de transparência em relação às respostas, ou cada vez mais disponibiliza ativamente as informações. Normalmente, o que se vê dentro de uma base de dados colocada, as informações negativas em relação àquela base de dados. Então, isso traz, talvez, uma insegurança na hora de disponibilização ativa. E aí, talvez, o que eu percebo aqui é que a própria sociedade ela tem que entrar dentro de um nível de amadurecimento para saber que acompanhar longitudinalmente, acompanhar ao longo do tempo os números, seria muito interessante a partir de uma disponibilização ativa das informações, vendo que há, sim, uma evolução em alguns determinados aspectos e é preciso acompanhar. Então, isso é um fato que a gente vê que traz alguma determinada insegurança. Uma outra questão, e isso foi sentido exatamente agora, a gente está falando nisso porque vem acompanhando estatisticamente os pedidos de acesso à informação registrados do ano passado e nesse início de ano, as transições, os ciclos eleitorais, elas causam um impacto muito grande na Lei de Acesso à Informação, e eu estou falando isso por uma realidade específica que a gente está vivendo agora. Eu não trouxe aqui para vocês, mas isso pode ser disponibilizado por meio... vai ser disponibilizado no nosso próprio relatório, que vai sair agora, do acompanhamento da lei. Desde o resultado eleitoral, a gente tem aí um aumento relativo e contínuo dos recursos em primeira instância e dos recursos em segunda instância, o que é um indicativo que talvez as respostas elas não estão acompanhando os mesmos índices de qualidade daquelas respostas anteriormente dadas. E isso também foi sentido quando veio uma nova equipe de governo. Nova equipe de governo, trocam-se as pessoas às vezes nem sabem onde está a informação. E aí é preciso fazer uma busca, e dentro desses 3 primeiros meses, a gente viu que houve necessariamente primeiro um processo de convencimento e de divulgação, dispersão do que é a Lei de Acesso à Informação, de como responder um pedido de acesso à informação, e agora nós estamos chegando àquilo que a gente considera como um estado de normalidade, aos índices naturais de recurso de primeira instância, segunda instância, porque a gestão ela vai se aprimorando das informações com o tempo e vai sabendo exatamente onde está determinado dado, determinada questão. Então, isso é algo que tem que ser muito falado também. Necessariamente, a gente tem aí uns 6 meses em que a gente pode ver que os índices eles podem ter vindo
sendo alterados ao longo do tempo, e agora a gente tem uma nova cultura, uma nova questão que está sendo desenvolvida. Aqui em São Paulo, especificamente, em relação à transparência ativa, a opção, e isso tem a ver com o histórico, com uma evolução mesmo de como foi pelas múltiplas plataformas de transparência ativa. E aí nós temos aqui, infelizmente o pessoal de casa não vai ver, mas depois vai ficar disponibilizado online toda essa apresentação, nós temos diversas plataformas de transparência ativa. Não só o portal de transparência, não só o portal de dados abertos, mas a gente tem o Diário Oficial, que pode ser considerado a grande base, o grande diretório aí de transparência ativa, né, o mais antigo, inclusive, antes mesmo, desde o século XX, a gente pode falar que ele vem aí sendo desenvolvido, mas nós temos diversas plataformas, inclusive setorializadas, né, que trazem informações ativas. E isso é muito importante porque você tem diversos temas e diversas informações em diferentes plataformas, né. Uma outra questão aqui de São Paulo, especificamente, é que essa coordenação da Lei de Acesso à Informação ela veio por um órgão de controle. E é muito interessante porque dá uma certa vantagem estar sob coordenação de um órgão de controle, porque você tem ali umas diretrizes, umas normativas técnicas, algumas resoluções que você passa e vem com mais força para as outras áreas, vem com mais forças para as outras secretarias, para os outros órgãos de governo, para a administração indireta, para as organizações de sociedade civil. E aqui em São Paulo, hoje, inclusive, a gente está comemorando 4 anos da Controladoria Geral do Município. A Controladoria Geral do Município ela tem uma divisão específica para ela, na qual hoje eu estou como coordenador, que é a Coordenadoria de Promoção de Integridade. Lá nós temos 5 divisões que lidam diretamente com essas questões, né, que é a divisão de transparência ativa, a divisão de transparência passiva, a divisão de fomento ao controle social, a divisão de fortalecimento da gestão e a divisão de promoção da ética. Tudo isso está interligado. O que a gente vê é que a Lei de Acesso à Informação não trabalha somente dados. A Lei de Acesso à Informação trabalha cultura organizacional, a Lei de Acesso à Informação trabalha disposição de servidores, de agentes públicos serem pessoas íntegras dentro daquilo que estão trabalhando. E é essa a visão que a gente sempre tenta incutir, porque não é só sobre dados que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre algo bem maior. Outra característica específica de São Paulo é que foi feita uma opção por uma atuação em rede. E isso é muito interessante. Hoje nós temos em torno de 350 pessoas diretamente ligadas à implementação da lei nas secretarias, nas prefeituras regionais, nas autarquias, né, na administração indireta da prefeitura do município. E esses pontos focais, né, nós temos um ponto focal, ou pelo menos 2 pontos focais nos órgãos, além de uma outra estrutura por trás, que é a estrutura do chefe de gabinete, da autoridade máxima, que são os responsáveis legais pela informação, e das assessorias de comunicação e assessorias jurídicas, nós temos os pontos focais que eles são continuamente capacitados e assessorados pela COP, pela Coordenadoria de Promoção de Integridade. Então, nós fazemos esses encontros. E, ano passado, a gente teve uma experiência muito interessante. Nós fizemos encontros mensais com todos eles, né? Ao fim dos 6 meses, nós vimos que a gente tinha formado um grupo de pessoas que se conheciam intimamente, trocavam as experiências do dia a dia, e viam a Lei de Acesso à Informação como algo extremamente necessário a ser cumprido dentro do órgão. Então, foi uma ótima experiência em relação a isso. Alguns dados específicos em relação à transparência passiva. Aí, transparência passiva, a gente está falando nos pedidos de acesso à informação que a sociedade faz aos órgãos de governo. A gente vê que São Paulo vem apresentando um crescimento contínuo ao longo do tempo, né? Nesse gráfico aqui, a gente percebe que tem 16.326 pedidos de acesso à informação até março desse ano, e que, ao longo do tempo, desde 2012, quando foi implementado o ESIC, a gente tem aqui um crescimento de 98 pedidos mês, lá no iniciozinho, até 488 pedidos por mês, que é o que a gente está detectando nos 3 primeiros meses de 2017. E aí nós tivemos um recorde de pedidos de acesso à informação em março desse ano, 688 pedidos. Tá? Antes desse recorde, a gente tinha tido um anterior em setembro, que era exatamente naquele período em que os candidatos ao Executivo, ao Legislativo, estavam fazendo seus planos, né, tipo, para suas campanhas políticas. Então, a gente percebe aí algo muito interessante em relação à transparência e a sua influência, inclusive, no ciclo político também. O que a gente vê
em relação ao perfil das pessoas que são usuárias do ESIC aqui no município de São Paulo, e que vai muito ao encontro daquilo que a própria Controladoria Geral da União divulga enquanto o perfil do ESIC, do usuário, no governo federal, que são, normalmente, pessoas com alto índice de instrução, altíssimo, 75% a gente pode falar aí que está no nível superior para cima, né, tipo mestrado, especialização, em torno de 75%. É algo que a gente tem que pensar e olhar, porque talvez nossas plataformas não estão tão acessíveis para toda a sociedade, não está tão democrática quanto deveria ser. E aí nós vemos também uma concentração dos pedidos em relação a gênero, né? Só tem 2 opções em relação ao cadastro, a grande maioria, 56,3% em relação a isso, homens. E a maioria, né, tipo, nós temos aqui 9.923 pessoas físicas cadastradas, mas 552 pessoas jurídicas cadastradas, registrados. Então, assim, é o cidadão, é a pessoa que está fazendo o pedido de acesso à informação mesmo. Agora, o interessante nisso tudo é que, quando a gente olha por região de São Paulo, a gente tem uma distribuição muito interessante. Ela não reflete aquela desigualdade que eu estava falando em relação ao perfil do usuário especificamente, porque ela está bem distribuída na cidade. A maior número de pedidos de acesso à informação veio de pessoas que, no registro, informaram que moram na Zona Leste, e depois também a gente viu de pessoas fora de São Paulo. Né? Ou seja, não atende só o município de São Paulo. A gente está falando aqui de 1.921 pessoas na Zona Leste que estão fazendo cadastro, de 1.801 pessoas que se cadastraram como fora de São Paulo. É super interessante essa distribuição aqui em relação ao público. Bom, por fim, eu gostaria de falar um pouco das opções da Controladoria Geral do Município, da Secretaria Municipal de Gestão e do próprio governo em relação à transparência nesses próximos 4 anos. Se vocês olharem para o plano de metas que está sendo construído exatamente neste momento, tem 2 metas muito voltadas e muito ligadas à Lei de Acesso à Informação. A primeira delas é São Paulo íntegra e transparente, e aí nós estávamos falando daqueles baixos incentivos aos órgãos em relação ao cumprimento da lei. Nós vimos que vai ser necessário, por exemplo, divulgar o ranking de transparência passiva, porque isso é um grande incentivo ao bom gestor, aos órgãos que vêm respondendo os pedidos bem feitos. Né? E também vai ser desenvolvido esses programas setoriais de integridade setorializados. Em cada órgão, a gente vai estar olhando o órgão, os canais de comunicação, a forma como aquele órgão lida com a questão relacionada à integridade mesmo, quase um programa de compliance em cada secretaria que se dispuser a fazer esse contato diretamente com a Controladoria Geral do município. Além disso, criar sistemas de monitoramento de gastos públicos muito específicos, como, por exemplo, alguma coisa relacionada a obras, né? Tipo, talvez um aplicativo que a sociedade possa estar exatamente em frente a uma obra e descobrir as informações sobre aquela obra pelo seu celular. Por que não? A gente já tem tecnologia para isso. Isso é super interessante. Né? Além, é claro, da formação contínua de agentes públicos. Uma segunda seria São Paulo Aberta. E essa é um grande desafio dessa gestão, porque ela fala em transformar 100% dos dados da Prefeitura de São Paulo em dados abertos. O pessoal que vai estar aqui vai falar um pouco mais sobre o que é dados abertos. É super interessante, porque a gente tem em São Paulo um catálogo que reúne as bases de dados de informação, e a ideia dela é justamente ampliar cada vez mais as informações públicas disponibilizadas ativamente, porque a gente vê que é isso que realmente foca, traz novos negócios, deixa a sociedade informada, porque dali pode vir as plataformas da própria sociedade civil para trazer esses dados como algo mais palpável para a população mesmo, mais informação que talvez os nossos 2 palestrantes aqui vai estar falando. Bom, nessa meta a gente tem algumas questões muito específicas, e aí nós, principalmente em relação ao ciclo de abertura governamental. Nessa parte, eu passo aqui para a Fernanda, porque ela vai estar passando algumas metodologias, inclusive, né? A Fernanda esteve como coordenadora de promoção de integridade, ela vai ser apresentada, e aí eu acho que a gente pode ver algumas ações que São Paulo tem feito em relação justamente a essa abertura de dados. Muito obrigado a todo mundo.